Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje para falar sobre a convivência dentro de condomínios. E para isso estamos recebendo aqui em formato virtual o Felipe Fernandes, que é síndico profissional. Felipe, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço, André. Bom dia a todos e vamos lá, bater esse papo. Bom, Felipe, para a gente começar o nosso assunto aqui, recentemente foi noticiado até nacionalmente, esse caso ganhou repercussão em praticamente todos os jornais, um influenciador digital, ele sofreu ofensas racistas por parte de uma vizinha, né? Isso aconteceu no dia 18 de outubro. Essa moradora impediu que esse cidadão entrasse no elevador e também usou termos racistas ali, que a gente não vai nem relatar aqui. Mas para você que toma conta de condomínios, né? Como é que você avalia essa situação? Isso é comum, Felipe? Você já viu situações iguais a essa? André, infelizmente a nossa sociedade está doente, né? E a gente acaba presenciando, sim, situações como essa, tá? No dia a dia do condomínio, seja entre moradores ou até mesmo com os funcionários do condomínio, os colaboradores do condomínio. É, é uma tristeza muito grande para nós quando há um relato por parte de um morador que ele foi agredido verbalmente ou que ele foi impedido, né, assim, por um outro, né, por um outro condômino, de transitar na área comum, tá? O que mais pega o que mais atrapalha nesse contexto todo, André, é que as pessoas elas não entendem aquilo que elas devem fazer para que essa atitude ela não fique impune, né? E isso é o mais importante, tendo esse caso do Ed Júnior que foi relatado agora, né? O melhor que tem que se fazer agora é dar publicidade, como agir nesses casos de racismo, com certeza, de intolerância, com certeza. No caso, você citou aí uma outra situação, né? O Ed Júnior, ele é morador do mesmo condomínio que a mulher que o ofendeu. Mas eu acho também muito comum quando moradores ofendem funcionários ou então prestadores de serviço, entregadores. A gente já viu várias situações como essa também. Aí eu acho que a denúncia fica um pouco mais complicada, até porque, por exemplo, o funcionário ele tem medo de uma represália, de ser mandado embora, por exemplo. Daí como é que o condomínio, né, o síndico pode atuar nessa situação? Vocês têm algum trabalho voltado para incentivar esse tipo de situação de denúncias? Existe sim um trabalho que é feito, André, de conscientização dos nossos colaboradores dos condomínios, sejam eles terceirizados ou sejam funcionários contratados diretamente pelo condomínio, né? Como agir nessas situações? Primeiro de tudo, né, com toda certeza, é o que a gente sempre pede para que eles produzam provas, independente da situação, né? Hoje a tecnologia ela está muito próxima de nós, né? Muito mesmo. Então aconteceu, tem o início ali de qualquer intolerância, de qualquer racismo, qualquer coisa, né? Pegar o celular, abre a câmera, começa a gravar um vídeo, grava um áudio, né? Nos condomínios aonde nós atuamos, nós sempre priorizamos que as áreas onde os colaboradores mais permanecem, né? Por exemplo, os porteiros na portaria, aquela região, né, toda da entrada social e entrada veicular, que ela seja também monitorada pelo sistema de CFTV, justamente para que se produza essas provas, porque se ficar só no que um diz e o outro rebate, fica vazio, né, essa discussão. Então, assim como o caso do influencer que foi publicado agora essa semana que passou, né? Nós sempre pedimos para que os colaboradores produzam provas.
tanto os colaboradores quanto os moradores que sofrerem esse tipo de situação. Da parte do condomínio, André, nós deixamos o nosso colaborador, seja ele terceirizado ou contratado diretamente, né, pelo condomínio, tranquilo, que ele não vai perder o emprego dele por uma ação racista que ele está sofrendo, tá? Pelo contrário, né, com base, com prova, com tudo certinho, o condomínio toma as medidas que são cabíveis, né? E até podendo chegar até, André, no processo de expulsão desse condômino com essa ação antissocial. Interessante a gente entender essa situação, né, Felipe? Essa questão de você, enquanto condomínio, ter o poder de tirar o morador, porque no fim das contas o morador ele pode ter comprado o imóvel, tem lá a escritura e tem o direito de morar naquele local, mas às vezes ele tem que entender que ele está junto com outras pessoas, né? Até tem uma situação interessante aqui para a gente entender um pouco mais essa situação, que existe um projeto de lei desde 2019 que tramitou pela Câmara dos Deputados, com a proposta de determinar a obrigatoriedade da comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança sobre ocorrência ou indícios de violência ou qualquer tipo de crime, né? Esse projeto de lei aguarda ainda o parecer do relator da Comissão de Segurança. A gente está falando isso desde 2019. Mas aí, é claro, o crime ele pode acontecer em qualquer lugar, né? Mas no condomínio, o cidadão acha que ele está em casa. É essa que eu acho que é a grande diferença que a gente precisa entender. Está em casa, mas você está dividindo a sua casa, o seu espaço ali com outras pessoas. Como é que vocês fazem para orientar moradores nesse sentido? E realmente é possível expulsar, o mesmo que ele seja dono do imóvel, Felipe? É importantíssima essa sua pergunta, né, a sua colocação. E para que você e todos que nos ouvem, nos assistem, entendam, né, a pessoa ela pode ter o poder financeiro para compra do imóvel. Porém, se ela for uma pessoa antissocial, com atitudes antissociais, se ela não fizer bem para o coletivo, ela pode perder o direito de uso da sua propriedade. Tá? Então, em casos de racismo ou casos de condutas reiteradas antissociais, né, o condomínio ele pode multar a pessoa até 10 vezes a taxa condominial. Tá? É a primeira. O processo ele se inicia, na verdade, com uma orientação, uma notificação e depois as multas. E essas multas elas vêm dobrando, né, até chegar a 10 vezes o valor da taxa condominial. Porém, em casos extremos, como violência doméstica, devidamente constatada, atitudes racistas, né, que nós não devemos tolerar em hipótese alguma, né, essa multa de 10 vezes a taxa condominial, ela já pode ser aplicada diretamente e o síndico, ele deve convocar uma assembleia, fazer com que a coletividade tome ciência daquilo que está acontecendo e, a partir do conhecimento da coletividade, né, decidir abrir, sim, um processo de expulsão do morador antissocial. Esse processo de expulsão, ele não é administrativo, ele é judicial, porém, né, precisa ter essas etapas concluídas, André, para que o judiciário tenha condições de dar ao condomínio, né, a possibilidade de convidar esse morador antissocial a se retirar. Então, ele não perde a sua propriedade, né? Ele vai poder alugar, ele vai poder vender, ele vai ter a sua propriedade, né? A escritura ainda estará no nome dele. Porém, ele, em específico, né, junto com a sua família ou sozinho, não poderão mais fazer uso como moradia daquela unidade. Interessantíssimo esse assunto aí. Agora, mudando um pouquinho o foco, a gente está falando da questão do racismo, mas hoje em dia a gente vive, como você falou no começo, né, a sociedade parece estar adoecida. E não é só na questão do racismo, a intolerância virou para tudo quanto é lado, né? Desde o racismo até questões políticas. Como é que vocês, dentro de condomínios, conseguem organizar essa questão? Porque, por exemplo, eu tenho certeza que quase todos os condomínios têm lá o grupo de moradores do WhatsApp. Aí começa um bate-boca ali.
aí os dois se encontram num elevador, e aí? Como é que o condomínio faz? Não deve ser uma tarefa fácil hoje em dia para você fazer com que a paz reine nesses locais. Como é que é no dia a dia isso, Felipe? André, é desafiador, né? Hoje em dia as pessoas elas estão muito mais ligadas, né? Às questões ali por trás do WhatsApp, por trás da rede social, não apuram as informações antes de dar publicidade. A maioria, não digo todas as pessoas, né? Simplesmente repassam às vezes notícias falsas, né? Notícias que para ela é conveniente, porém ela não pensa que ela está numa coletividade e aquilo pode causar algum problema, desde que aquela mensagem seja uma mensagem falsa, né? E a pessoa que recebe também não entende que aquilo foi uma mensagem falsa e eventualmente pode procurar a pessoa no privado ou até pessoalmente para informar a ela que aquela mensagem é uma mensagem falsa, enfim. Isso em todos os âmbitos, tá, André? A gente está falando de política, a gente está falando de religião, a gente está falando de esporte, a gente está falando de convivência, a gente está falando de tudo, né? É, é a velha máxima que a gente fala, né, de que eu quero dar a notícia primeiro, independente de como ela seja, né? E aí, às vezes, as pessoas perdem um pouquinho o senso de responsabilidade e causam certos problemas dentro de grupo de WhatsApp. Nós, síndicos, entendemos que o grupo de WhatsApp não é uma coisa boa, tá? Nós precisamos ter uma lista de comunicação, nós precisamos ter um grupo de WhatsApp fechado para administradores, né? Para que a mensagem do cotidiano do condomínio chegue da melhor forma possível, o mais rápido possível, sim. Porém, um grupo aberto com o nível de consciência que nós temos hoje da população, é bem desafiador, né? E a grande assim, o alívio nosso, enquanto síndicos, André, é que as pessoas, elas brigam e brigam bastante via WhatsApp, porém, aqui em Bauru, pelo menos, né, até hoje, não encontramos uma situação onde houvesse briga, discussão ou né, contato físico pós uma discussão via WhatsApp. Então as pessoas elas se atêm bastante em descarregar o seu nervosismo, a sua raiva nos grupos e ali no elevador as coisas elas no elevador na área social, né? Geralmente correm mais tranquilos, tá, André? Até porque se houver uma briga na área comum, né, a pessoa ela pode ser multada dependendo da intensidade, de 5 a 10 vezes a taxa condominial. E hoje as taxas condominiais elas estão relativamente altas, né? Não tem como a pessoa dispor aí de 3, 4, 5, 7 mil reais assim em uma multa, né? Muito bem. Agora, para a gente caminhar para o final aqui, Felipe, eu acho que uma situação interessante também, principalmente para quem mora em prédio, né? Porque às vezes as casas, de condomínios com casas, elas são mais espaçadas. Mas o prédio não tem como fugir de você ser vizinho de parede e meia, como chamava antigamente, praticamente, né? Eu tenho um em cima, embaixo, eu tenho um do lado, e aí a questão do barulho, a importunação, eu acho que deve ser complicado também. Acho que você deve ter assuntos recorrentes nesse sentido. E existe, como você me falou aqui antes da gente começar a gravar, a lei da vizinhança. Eu queria que você explicasse um pouquinho quais são os principais problemas nesse sentido, de perturbação do sossego, e como é que a lei da vizinhança pode ajudar nesse sentido. André, o condômino, o morador que se sente prejudicado, ele pode e deve comunicar a gestão do condomínio, o seu síndico, a administração do condomínio, através dos canais oficiais do condomínio, tá? Geralmente, André, o WhatsApp, o grupo de WhatsApp, o WhatsApp do síndico, ele não é um canal oficial. O canal oficial é o formulário de reclamação que fica na portaria, é um e-mail disponibilizado pela administração, muitas vezes o aplicativo, né, tem a sua aba de ocorrências ali também, tá? O condômino, primeiro de tudo, ele deve procurar junto à administração do condomínio, quais são os canais oficiais para que ele faça a reclamação.
Feita a reclamação, o condomínio ele vai orientar, notificar e multar essa unidade que está causando o problema, tá? Não sendo possível, sendo uma questão já de, de, de comportamental mesmo, a gente entendendo que mesmo com multa, com orientação, essa pessoa ela não consegue se adequar, né? Ou o morador prejudicado, né, ele pode recorrer, né, junto ao judiciário, pleitear junto ao judiciário alguma coisa para que essa unidade que está prejudicando ele, né, deixe de fazer o barulho, tá? Então, é possível, sim, uma ação de obrigação de se fazer ou de não fazer, né? O morador que foi prejudicado, ele deve procurar uma assistência jurídica e esse auxílio jurídico vai procurar o condomínio para que o condomínio entregue a ele todas as informações necessárias, como, por exemplo, a notificação, as multas, quantas multas, todas as reclamações daquela unidade, né? No âmbito ali da ação, pode-se requerer, de repente, e o juiz aceitando, né? Pode-se requerer, eventualmente, as outras reclamações de outras unidades, né? Quando tem mais de uma unidade reclamando da mesma origem, aí nós estamos falando da coletividade. A coletividade, ela pode tender à expulsão daquele morador como conduta antissocial. Agora, quando a gente está falando de um para o outro, né, o seu vizinho, aí é possível sim a pessoa recorrer através de um advogado, né, às questões do judiciário para que essa unidade que está prejudicando pare de fazer aquele barulho, pare, né, de alguma maneira. Como eu citei, muitas vezes o apartamento não tem um isolamento acústico, né? E a pessoa ela quer continuar fazendo algo que um simples trabalho, uma simples reforma de isolamento acústico resolva. Então, o vizinho prejudicado ele entra com uma obrigação de fazer, né? O juiz ordena então que seja feito esse isolamento acústico e a pessoa que está causando o problema deixa de causar o problema e o vizinho, seja de baixo, em cima, dos lados, né, que está sendo prejudicado, pode viver a sua vida tranquilamente. Muito bem, Felipe, bacana esse bate-papo aqui, acho que foi bem esclarecedor. Mas para a gente finalizar agora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Eu acho que você deve ter isso como prática, né? Quando você recebe um novo morador em um condomínio, quais são as principais orientações que você passa para essa pessoa para que ela possa viver em harmonia? Ah, isso é legal, viu, André? É, nós, aqui na Sindipós, nós identificamos que grande parte dos novos moradores, seja em um processo de implantação de um novo condomínio, ou seja, na mudança ali locatário, tá? Em sua maioria, né, são pessoas que nunca viveram em condomínio. Então, nós temos uma cartilha de boa convivência, tá? Essa cartilha, André, fala sobre cigarro, fala sobre cachorro, fala sobre carro, né? No caso, estacionamento, fala sobre barulho, né? Principalmente os barulhos após as 22 horas, tá? Fala sobre o relacionamento com os colaboradores, o que deve ou não ser feito em relação aos colaboradores, né, do condomínio, o respeito mútuo, fala sobre piscina, fala sobre o uso de elevador. Né? Isso é muito importante para que a pessoa que nunca viveu em condomínio entre, né, nessa vida, nesse mundo condominial da melhor forma possível, tá? Isso nós temos aqui no nosso escritório, né? Ajuda bastante, tá, André? Ajuda bastante. Porém, não digo a você que é algo que vá eliminar as questões, né? Porque aí a gente está falando de cultura, a gente está falando de educação também, né? Mas nós conseguimos diminuir bastante essa demanda. Tá certo. Infelizmente, quando
o ser humano é fabricado, o bom senso não vem de fábrica, né? Ele tem que ser adquirido com o tempo, não é todo mundo que consegue. Felipe, muito obrigado Exato. pela sua participação aqui, em dividir o seu conhecimento e passar essas orientações para quem pretende ou já mora em condomínio. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, André. Tenha um bom dia. Valeu, Felipe. E a você também que acompanhou essa audiência, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.